Opa, hoje nós estamos aqui para mais uma aula onde a gente vai explicar aqui por que não usamos as funções sum, sumif e sumifs. Jô, como assim? Essas funções estão aí no Excel e não servem para nada? Não, a resposta é absolutamente não. Essas funções servem para alguma coisa, obviamente, por isso que elas estão aí, por alguma razão elas estão aí. Porém, eu percebi aí ao longo da minha caminhada que na maioria dos casos você não precisa usar essas funções. E para eu conseguir te convencer isso, para eu conseguir meter isso na tua cabeça e você acreditar, você ter esse mesmo ponto de vista comigo, eu preciso a priori, preciso primeiro te entregar essas funções. Ou seja, preciso primeiro te explicar como é que elas funcionam, como é que funcionam essas funções sum, sum if e sum ifs no plural, né? Então, assim, essa aula basicamente vai girar em torno disso, onde eu primeiro vou te entregar essas funções, vou te explicar como é que elas funcionam, vamos resolver um case aqui, vamos fazer um gráfico aqui, dinâmico, tudo bonito. E no final eu vou justificar a minha tese para garantir que, assim, na maioria dos casos, 90% dos casos você não vai precisar usar essas funções. Por quê? Porque existem outros recursos muito mais curtos que vão acelerar a sua jornada aí de trabalho para você conseguir atingir os mesmos resultados que essas três funções elas vão te entregar, ok? Então vamos lá, Jô, qual é o estudo de caso para hoje? Como é que a gente começa aqui? Assim, primeiro eu estou com uma base aqui de venda. Se você já vem acompanhando as aulas no canal, provavelmente você já conhece essa nossa base aqui, onde a gente tem aqui a ID. Isso aqui basicamente cada linha aqui representa uma venda no mês, quantidade servida, quantidade consumida, etc, etc, etc. Então basicamente eu preparei aqui uma base onde a gente vai estar a fazer um relatório aqui basicamente de vendas, para ver um total de vendas, ver as vendas por mês e depois conseguir fazer alguns filtros por tipo e por categoria. Basicamente é isso, usando aqui essas três funções sum, sumif e sumifs, ok? Então basicamente eu vou te entregando aqui essas funções para depois a gente desconstruir essa crença de que essas funções elas precisam ser usadas assim o tempo todo. Vamos lá. Qual é o primeiro exercício? A primeira aqui é a função sum. Como é que eu faria para ter um total de, aqui nem seria bem vendas, mas seria consumo, né? Deixa eu só mudar essa expressão aqui. Total de consumo. Total de consumo. Ok, vamos lá. Como é que eu faria aqui para ter o total de consumo? Aí a função assim bem famosinha, bem conhecida, é a famosa função sum, soma, né? Aí você puxa aqui um sum, abre parênteses, e você só precisa de indicar aqui a range ou as ranges ou as colunas que você pretende somar. E não, se eu quiser, por exemplo, pegar aqui só somar, só preciso selecionar nessa coluna aqui, fechar parênteses e bater um enter. E pumba, ele já somou, deu aqui 6.649. A função sum ela recebe mais de um parâmetro. Não, se eu quisesse aqui somar também esta coluna, por exemplo, essa outra, eu poderia chegar aqui e selecionar, por exemplo, e bater enter. Ele ia somar tudo, né? A função sum ela tem esse comportamento. Aí ela soma tudinho que você jogar lá dentro. Ok? Tranquilo. Então deixa eu só retirar o segundo parâmetro, porque a ideia é somar apenas o primeiro. Então tá aí, 6.649. Acabei de entregar a função sum. Em que situações eu uso a função SUMIF? Assim, essa dica que eu vou dar, ela nem necessariamente para a função SUMIF, mas é assim, é uma dica intrínseca à função IF e a tudo que é fórmula. Para você saber que você precisa usar a função SUM, usar a função IF, você só precisa entender o que você vai falar. Nesse caso, por exemplo, qual é o meu exercício? Eu quero somar. Então, só de eu falar eu quero somar, eu já sei que precisa usar a função sum, ok? Eu quero somar o total de consumo se for do mês de fevereiro ou do mês de fevereiro. Então, assim, só pela minha fala preciso de somar o total de consumo, preciso de vir aqui somar o total de consumo se for do mês de fevereiro. Então aqui vou somar, aqui não, aqui vou somar, não assim. Vou somar o total de consumo se for do mês de fevereiro. Então, só pela minha fala eu já sei que eu preciso usar a função sum e a função if juntas. Felizmente o Excel ele já traz a função sum if, que me permite fazer essa soma aí, ok? Deixa eu só destacar aqui essa coluna que a gente vai estar usando para somar, para facilitar aqui, ok? Então vamos lá, como é que eu uso a função SUMIF? A dica que eu vou dar aqui também é generalizada para tudo que é fórmula, você não precisa memorizar. A manha que você tem que ter é você perceber assim,
qual é o ponto de situação, saber interpretar o teu exercício, captar que forma eu preciso usar. Então, eu preciso somar o total de consumo de fevereiro, ou se for de fevereiro, então já sei que é SAMIF. Jô, precisa memorizar a função IF? Não precisa. Por quê? Porque existe uma nomenclatura aqui que o Excel ele nos dá e com base nisso a gente vai junto aqui interpretar para conseguir usar. Então eu não preciso memorizar fórmula. Então vamos lá, já sei que é SAMIF cada fala. Então só fazer aqui normalmente SAMIF. Tá, que o Excel ele já dá uma breve explicação, né? Que ele basicamente soma as células de acordo com uma condição, um critério. É por isso que tem aí o if para destrinchar os critérios. Quando você abre parênteses, você precisa começar a interpretar aqui as variáveis que vêm aqui dentro para facilitar o uso da fórmula, não precisa memorizar. Então ele diz assim, range. O que é range? Range basicamente assim, é um conjunto de células. Um conjunto de células a gente chama de range. Então ele diz assim, qual é a range que você quer olhar, e depois qual é o critério, e depois qual é a range que você quer somar opcionalmente. Por que tem esse sum range opcional aqui? Porque a range que eu vou selecionar primeiro para fazer match com o meu critério pode não ser a range que vai ter os números para eu somar. Se for, então não preciso preencher essa variável que é opcional. Como é que eu sei? Memorizou? Não, memorizei. Por quê? Porque aqui onde vem sum range tem esse parênteses reto aí. Toda variável que vem dentro de parênteses retos é uma variável opcional, não é mandatório, não é obrigatório usar isso, ok? Então, só de eu ver, só de eu ler as variáveis, eu já consigo perceber como é que eu tenho que usar essa forma. Então, já está simples aqui. Range, qual é a range? É esta aqui de fevereiro. João, por que você sabe que é de fevereiro? Porque logo a seguir tem um critério. Ou seja, o critério ele vai procurar nessa range, vai fazer match com o meu critério. Então, eu já sei que eu não posso somar logo aqui. Por quê? Porque aqui, quando eu tentar fazer match com fevereiro, não vai ter informação de fevereiro para ele fazer match. É por isso que ele tem esse sound range opcional aqui. Então aí eu faço vírgula. Qual é o critério? Eu posso abrir parênteses aqui, abrir plicas, desculpa, escrever aqui fevereiro. February. Aqui está em inglês, né? February. É isso. Fechei aí, vírgula, e agora estou aqui na minha sum range opcional. Qual é a coluna que eu quero somar? Essa daqui, vou fechar parênteses, vou bater enter. Pomba, tá aí, 710. João, esse número tá certo? Como é que eu faço o check? Simples. Volta para aqui, passa para essa base, insere filtros. Qual é o atalho para inserir filtros? Assim como você fez, Ctrl Shift L. É o atalho aí para inserir filtros. Está aqui, tirei, inseri. Pegou? Então você chega aqui, filtra aí, fevereiro. E você vem para aqui e soma tudo. Meu Siri ligou aqui um momento só. Deixa eu desligar ele. Voltei. Vamos lá, 710. Tá aqui, 710. Pomba, tá a bater. Então tá coerente aí. Aí se eu pegasse aqui, arrastasse, talvez já não ia funcionar. Eu teria que vir aqui manualmente, escrever aqui maio, não é isso? Então assim, para facilitar aqui onde é fevereiro, a única coisa que você precisa fazer é apagar ele e referenciar essa célula que tem um mês. Para quê? Para quando você poder arrastar, já bater para tudo. Ou seja, eu deixei aqui a parte do mês de forma dinâmica, referenciando aqui a célula. Tá aí tranquilo. Se você somar tudo isso aqui, ele tem que dar aqui 6.649, que é o número que está aqui. Então assim, tá a bater. Então assim, acabei de te entregar aí duas fórmulas. Quais fórmulas você acabou de me entregar? Primeiro a função sum e a função SUMIF. Agora sim, pensa num cenário que além de ver o total de consumo e o total de consumo por mês, nós também tenhamos a necessidade de fazer filtro. Ok, total de consumo, né? Mas eu quero ver por tipo ou por categoria. Então assim, aí a forma ia ficar um pouco mais complexa. Antes de avançar, antes de entrar aí antes de aprofundar aí nessa complexidade, vamos aqui já inserir os critérios de filtro, ok? Vamos lá aqui, tipos. Eu já fiz questão aqui, já peguei os tipos, como eu sou teu amigo, eu já te ajudei. Esse aí tinha que ser teu TPC, mas eu já te ajudei. Já peguei os tipos, já categoria, já lancei aqui e removi duplicados. Jogo, como é que você fez? Não estou entendendo. Basicamente eu selecionei tudo isso, fiz um Ctrl C, venho para aqui. Vou fazer só para um para você perceber. Colei como valor aqui basicamente. Vim para aqui para o Data, Remove Duplicates. Selecionei, fiz um que aí removi duplicados, fiquei só com Food and Drink. Pegou aí a manha de remover duplicados?
pegou essa manha, vamos já avançar. Então fiz o mesmo aqui para a categoria, basicamente. Então eu fiquei com elas aqui. E agora a única coisa que eu preciso fazer para inserir esses filtros, o filtro de tipo, está aqui, categoria está aqui. A única coisa que eu preciso fazer é clicar aqui, vir aqui para Data Validation, clique em Data Validation. Então assim, aqui tem vários critérios de validação de dados. Um deles que a gente vai usar aqui para esse caso é lista. E eu poderia manualmente inserir os dados aqui, mas por uma questão de manutenção de planilha, meu conselho técnico é que basicamente você sempre deixa a informação lá do outro lado, você chega aqui e seleciona. Imagine que nessa base, por exemplo, vão entrar mais alguns tipos. Aí você poderia selecionar um bocadinho assim, para no dia que alguém inserisse algum tipo, você só viesse para aqui e não precisar vir fazer um update. Como eu sei que não vai ser o caso, eu vou selecionar apenas essas duas linhas e vou bater um OK. E pronto, minha lista está construída. Aqui já consigo vir aqui fazer food, pegar food e pegar drink também, ok? Fazer o mesmo aqui para a categoria, bem rapidinho. Só Data Validation, mudar aqui para List, selecionar aqui, vir aqui, pegar aqui a minha lista de categorias e pronto. Tá feito aí. Então assim, João não está entendendo qual é o exercício. O próximo exercício aqui é o seguinte. Pensa aqui. Ok, total já está, né? Com a função sum. O filtro de total por mês a gente usou a função SUMIF, mas pensa assim, eu quero ver o total de consumo se for fevereiro e se for drink, ou se o total de consumo se for fevereiro e se for food. João, como é que eu faço isso? Ou seja, se você perceber, eu tenho mais de uma condição lógica. Pela fala, você já percebe, quero saber o total, então já sei que vou somar. Se for fevereiro, já sei que tem uma condição lógica. E se também for da categoria ou do tipo, então eu sei que tem mais de uma função if. Nesse tipo de caso, eu vou usar a função sum. Em vez de sum if, vou usar sum ifs com um S no final. Por quê? Porque eu tenho mais de uma condição lógica. É por isso que está no plural. Jogo, como é que eu uso isso? Tem que memorizar? Não precisa. Novamente aqui, vou repisar. Não precisa memorizar. O que você precisa ter é a manha de interpretar a nomenclatura. O que é nomenclatura? Eu não estou entendendo que essa palavra chata que você está toda hora repetindo. Nomenclatura é basicamente assim, é o padrão linguístico de uma forma. Do mesmo jeito que a gente tem gramática para obedecer, para poder falar português, é como se fossem regras gramaticais. As formas, elas têm nomenclatura como se fossem regras gramaticais, como se fosse um padrão linguístico que você tem que ter a manha de interpretar. Quando você aprende a interpretar o padrão linguístico, a nomenclatura das fórmulas, fica fácil. Você só precisa pegar assim, que forma precisa usar e você já vai lá e usa. Você não precisa memorizar isso. Pegou ou não? Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Vou basicamente apagar aqui para atualizar as nossas fórmulas mediante esses novos critérios aqui. Jogo como que faz? Basicamente assim, sum ifs, abriu parênteses. Vamos juntos aqui interpretar a nomenclatura da forma, não precisa memorizar, pega como interpretar a nomenclatura. Ele diz assim, sum range. Você vê aqui que GG é diferente do sum if. Ele já começa diferente, aqui ele diz assim, sum range. O que é range? Sum é somar. Eu sei que isso você já sabe. O que é range? Range é um conjunto de células. Range é um intervalo de células. Range é uma ou mais células. Sempre você ver essa palavra range no Excel, entenda. Uma ou mais células. Sum range. Qual é o conjunto de células que eu pretendo somar? Então, simples. Você vem para aqui. Qual é? Eu pintei de amarelo aqui. Está aqui. Quantidade consumida. Pum. Pronto. Já atendi a minha primeira variável. No meu computador ele diz que eu tenho que pôr vírgula. Está aqui, está negrito a variável que eu tenho que preencher. No meu computador ele diz que tem que pôr vírgula para passar para a próxima variável. No seu pode ser ponto em vírgula, não memoriza. Interpreta a nomenclatura, vírgula. Qual é o critério? Qual é o range criteria 1? Qual é a range que vai ter o primeiro critério? Critério, o que é critério? Não estou entendendo. Critério é o filtro. É o filtro que eu estou pretendendo fazer, ok? Então assim, qual é a range que tem um primeiro critério? Critério 1, o primeiro critério, vai ser aqui essa range, que vai ter o mês. Então qual é o critério 1? Vírgula. Qual é o critério 1? Vou voltar para aqui, é o mês, como a gente tinha feito no exercício anterior.
Posso fechar aqui, vai funcionar? Vai. Mas afinal, a função SUMIFs, ela não tinha que ter mais de um critério. Sim, ela aceita um ou mais critérios. Normalmente, quando você tem mais de um critério, você usa a função SUMIFs. Eu vou inserir aqui os outros critérios, mas eu vou inserir a fórmula aqui com apenas um critério. Vai funcionar? Vai, porque o primeiro critério é que é obrigatório, os outros não são opcionais. Como é que eu sei? Eu vi aqui, quando você apaga aqui, está aqui, ele colocou aqui os outros critérios como opcionais. Então, se eu fechar, bater a aqui, funcionou 710, que é aquele primeiro valor que a gente tinha. Só como eu estou usando a função SUMIFs no plural, ele me permite inserir mais critérios. Qual é o meu próximo critério? Vírgula, critério range 2. Eu posso inserir aqui primeiro e depois de pegar a range? Não. Primeiro tem que ser a range. Como é que você sabe? Decorou? Não. Está aqui na forma. Critério range 2. Ou seja, eu estou a interpretar a forma para poder usar. Ok? Vem para aqui. Qual é o segundo critério? Tipo, vírgula. Vou voltar para aqui. Vou pegar aqui. Eu poderia vir aqui simplesmente inserir aqui assim, food. Simplesmente vir aqui e escrever assim, food. Vai funcionar? Vai, óbvio que vai. Se eu ver para aqui, meter um filtro, pegar aqui, fevereiro, pegar aqui, food, e chegar aqui e somar esse negócio, tá aqui, vai dar 507, tá aqui, 507. É exatamente a informação que eu tenho lá. Só que como eu quero fazer isso aqui de forma dinâmica, deixar de ser food, passar a ser drink, por exemplo, aqui onde vem food, eu vou fazer isso aqui para ficar dinâmico, ou seja, eu vou selecionar aqui e bater aqui um enter. Tá aqui, puxou agora para 203 porque drink, quando eu mudo para aqui food, então já está dinâmico. Por que você falou no início que a gente ia fazer um gráfico dinâmico no final? Justo, porque como a minha tabela, você já está a perceber que a minha tabela ela aqui já está dinâmica, está aqui 203, está aqui 507. Como você já está a perceber que a minha tabela está dinâmica, em cima de uma tabela dinâmica a gente pode construir um gráfico dinâmico, ou seja, todo gráfico dinâmico ele só existe em cima de uma tabela dinâmica. Como a minha tabela ela está a ficar dinâmica aqui, o meu gráfico, por consequência disso, automaticamente ele também vai ser dinâmico. Pegou? Bora então. Então assim, basicamente está aqui. Eu posso arrastar isso aqui para baixo? Óbvio que não. Por que está a dar zero? Por uma razão muito simples. Como aqui eu não tranquei essa célula, ela está aqui na célula C6. Quando eu vou para baixo, perceba que C6 mudou, agora está na C7. Ou seja, eu preciso trancar aqui. Eu não quero que ele arraste essa forma para baixo. Então, selecionando aqui em algures, clico F4, eu tranco, Enter. Agora eu posso arrastar a minha forma e está aí. Pronto, agora já está. Cada vez que eu mudo aqui, mudei toda a tabela aqui embaixo. Mudei toda a tabela aqui embaixo também. Como é que eu insiro? Como é que eu insiro lá dentro também o filtro de categoria? Você que está esperto, você que já pegou a manha. Está simples já. Eu só vir aqui inserir mais um critério. Mas vai aceitar mais um critério? Sim, porque nós estamos usando a função SUMIFs no plural. Então ele aceita um ou mais critérios. Qual é a minha próxima range a selecionar? Eu posso pegar aqui fruits primeiro, depois ir lá? Não pode. Tem que primeiro pegar a range. Está aqui, critério range. Você memorizou isso? Não. Estou interpretando aqui a forma na sua frente para você pegar a manha. Ok, critério range 3. Categoria. Está aqui a range. Vírgula. Calma aí. Por que você não chega aqui, não pega assim e seleciona assim? Por uma razão muito simples. Porque aí eu teria limite da linha 2 até a linha, por exemplo, 4000. No dia que alguém inserisse mais uma coluna na minha tabela, aí eu estaria perdido. Então, em vez de selecionar as linhas assim, o que eu aconselho você deve fazer esse tipo de forma para contar, somar, seleciona a coluna como um todo. Quando você seleciona a coluna como um todo, no dia que alguém chegar lá e inserir mais uma ou duas linhas, você não precisa fazer manutenção da tua forma. A tua forma ela já pegou tudo que está lá dentro daquela coluna, independentemente da linha. Ok? Selecionei meu critério. Qual é o próximo aqui? Vou selecionar a categoria aqui. Como eu já estou espertinho, já vou trancar aí. Vou clicar F4 já para trancar. Eu vou bater em um Enter. Pronto. Vou inserir aí. Como é que eu sei que está certo? Simples. Food, categoria fevereiro, não é isso? É só vir para aqui, retira os filtros, volta a inserir. Vamos lá. Fevereiro. Food. Categoria? Opa, nem vi qual é a categoria. É fruta. Ok, fruta. Pronto.
Quanto que deu? 177. É exatamente o que eu tenho aqui. Agora esse SAM aqui eu também vou deixar ele dinâmico. SAM, abrir aqui, só preciso selecionar aqui, fechar, bater Enter. Pronto, 1733, ou seja, food e fruta de todo o ano, né? Independentemente do mês. Já tenho certeza absoluta. Como é que eu confiro? Vem para aqui, pega aí. Food, fruta e deixa todos os meses. Soma aí 1733, é o que eu tenho aqui. Então tá coerente. Agora sim, o próximo exercício aqui, tendo feito isso, é inserir um gráfico. Já você não ia me mostrar aqui que existe uma forma melhor de fazer isso. Vou mostrar, só que para eu poder te mostrar, deixa eu terminar aqui. Acabei de entregar as funções SAM, SAMIF e SAMIFs. Vamos terminar o exercício, ou seja, construir um gráfico dinâmico para depois a gente discutir aqui os pós e contras, ou seja, o caminho alternativo para a gente poder aqui chegar a uma mesma solução. Até porque você não faz dessas formas só para fazer tabela, mas é para fazer tabela para depois fazer algum gráfico, fazer alguma análise aí, ok? Então basicamente você selecionou aqui, você vem para aqui, insere aí, sei lá. Deixa eu excluir esse total aí, né? Ou podemos fazer um negócio bacana aqui, um negócio top. Podemos fazer um negócio top. Podemos usar esse senhor aqui. Calma aí. Deixa eu fazer assim. Deixa eu improvisar uma cena nice para nós aqui. Ok. Deixa o Ju improvisar uma cena nice para nós. Um gráfico nice. Aproveite já te ensinar aqui a usar esse... Opa, me fugiu o nome. Esse waterfall chart aqui. Tem outro nome que a gente usa para esse gráfico, tá a fugir aqui, mas enfim. E aí seleciona nesse total aqui. Set as total. Ok? Para ele ficar assim. Pegou aí? E aí vou remover esse negócio. Vou remover esse negócio. Vou chamar aqui de total de consumo. Então basicamente você tem aí o nosso total de consumo. Drink. Ixi. O que aconteceu aqui? Ah, não tem fruta, não tem bebida e fruta, né? Por isso que não bateu, mas se você deixar fruta aqui, voltar a filtrar aí funciona. Se eu pegar aqui bebida e mudar para bebida aqui, aí tá. Não, assim, você tem um gráfico dinâmico, tá bem top. Gosto muito de ver esse gráfico, ele tá se movimentar, tá bem bonitinho. Opa, tá bem bonitinho. Então, assim, basicamente tá aí o nosso gráfico dinâmico que a gente usou aí as funções SAM, SAMIF, SAMIF e SAMIFs. E acabei de mostrar aqui também como se usa esse gráfico aqui de... Tem outro nome que a gente usa, tá a fugir aqui, mas esse waterfall chart, esse... Como fosse assim... Água, né? Assim, mas tem um nome técnico que a gente usa, tá a fugir aqui, enfim. Não vamos gastar energia com isso. Agora sim, vamos lá. Jô, por que você disse aí que... Ou seja, por que o título dela é por que não usar as funções SAM, SAMIF e SAMIFs? Por quê? Porque, assim, eu quero que você analise esse exercício primeiro. As funções SAM, SAMIF, SAMIF e SAMIFs, elas não devem ser usadas, não é bem verdade. Em alguns casos você vai precisar usar essas fórmulas por aí. Só que na maioria dos casos, quando você tiver resolver problemas reais, você precisa fazer um gráfico, precisa fazer alguma coisa. Normalmente, na maioria dos casos, você não vai precisar usar. Por quê? Porque existe um caminho alternativo mais rápido que vai nos dar a mesma solução. Eu vou te provar isso aqui agora. Vou abrir aqui uma nova base. Vou só copiar essa formatação aqui. Você vai perceber assim que a gente vai conseguir chegar exatamente à mesma solução sem precisar usar aí essas funções SAM, SAMIF e SAMIFs, ok? Vamos chegar aqui à mesma solução sem precisar usar. Eu quero construir aqui a mesma solução, o mesmo gráfico dinâmico, sem precisar usar essas fórmulas, ok? É basicamente isso que eu estou querendo fazer aqui, te provar que você não precisa usar essas funções. Na maioria dos casos. Já são inúteis, não são, é por isso que eu te expliquei como é que usa, ok? Então assim, aqui por cima da nossa base de dados, você precisa vir aqui e inserir uma pivô, uma tabela dinâmica, até que ele selecionou. Eu vou inserir aqui nessa nova sheet mesmo.
Vou inserir aqui escondidinho e posso aqui chamar aqui até de como fazer. Como fazer, ok. Vamos lá, como é que eu chego aqui à mesma solução? Primeiro eu preciso inserir aqui uma espécie de um total de vendas por mês, né? Isso aqui é um total, aliás, total de consumo por mês. Tendo aqui a minha tabela dinâmica, eu não sei se vocês vão ver aqui, então para garantir que vocês vejam por causa da câmera. Opa, perdi aqui a minha tabela. Ixi. Um momentinho só, vamos lá, cadê minha tabela? Inserir tão longe assim? Opa, inseri muito longe essa tabela. Enfim, eu acho que não precisava ser tão longe assim, mas tudo bem. Para facilitar a vida aqui, vou abrir um bocadinho aqui só para garantir que vocês estão a ver. Então vamos lá, o que eu quero é total de consumo no mês. Total de consumo. Pego ele e puxo aqui para valor. Só que em valor tem uma coisa interessante. Veja que ele já está a fazer sum off, né? Então assim, quando você vem aqui em Value Field Settings, você consegue mudar isso para count, para média, pegar o mínimo, etc, etc. Assim, tem um conjunto de coisas que você pode explorar. Nós estamos usando o padrão aqui que é sum, ou seja, já estamos somando aqui. Então a função sum você já está usando aqui, ok? Você precisa pegar aí os meses, a informação de mês, cadê a informação de mês? E puxar ela para aqui. Então assim, eu tenho aqui a mesma informação de mês, tenho aqui exatamente a mesma informação de mês, venda por mês, né? Cadê o if? Então cadê o filtro? Calma. A gente vai inserir os filtros depois, mas eu já vou pegar esse aqui e inserir meu gráfico, ok? Vou inserir aqui um chart já, esse gráfico, e vou puxar ele para lá. Já vou puxar meu gráfico lá para o início, puxou a faixa demais. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ixi, que exagero. Que exagero. Meu Deus. Calma aí, pá. É isso mesmo? Vamos lá. Chegar aqui e fazer um hide. Tá muito exagerado isso. Ok, vou colocar meu gráfico basicamente aqui. E assim, jogo, qual é o objetivo? Quer chegar à mesma solução que a gente chegou lá em poucos minutos aqui na sua frente. Vou clicar aqui, vou fazer um hide all. Opa, deixa só fazer assim, change chart type. Quero te entregar assim o mesmo gráfico. Quero te entregar a mesma solução. Ixi. Ok, não consigo com gráfico dinâmico, mas está bem, tudo bem. Aí assim, jogo, como é que eu faria com gráfico dinâmico? Aí você teria que criar uma tabela à parte e depois ligar as tabelas. Aí eu explico melhor sobre isso. Como superar esses limites da tabela dinâmica numa outra aula que a gente fala só sobre tabela dinâmica. São as nuances da tabela dinâmica, alguma coisa assim. Então vamos lá aqui, total de consumo. Total de consumo, ok. Seria aqui o total. Nice, ok. Não, mas eu quero que ele fique assim também um gráfico, um waterfall chart. É possível fazer, Não vou explorar muito isso aí. Ixi, esse negócio está longe, hein? Ok, achei aqui. Deixa eu ocultar. Ocultar, está muito distante. Hide. Ok, está aqui pertinho agora. Aí vamos lá, aqui. Vou só inserir aqui. Então assim, quando você vem aqui em Analyze, vamos lá voltar aqui para o nosso exercício. Fiquei um pouco desconcentrado porque não consegui fazer o gráfico, mas tudo bem. Depois eu até posso mostrar ainda nessa aula. Vamos lá. Jô, como é que a gente faz para ter esse filtro aqui dinâmico? Food, vegetais. Aqui em tabela dinâmica é o slicer, basicamente. Quando você vem aqui em Analyze, você faz insert slicer. Você pega aqui já food, type, tipo e categoria, basicamente. Que é isso. Então tá aqui. O que eu quero é chegar exatamente à mesma solução. Então depois eu vou ter que mudar esse gráfico só para eu poder chegar à mesma solução para você não ficar reclamando aí.
Então vamos lá, vou inserir mais uma coluna aqui no meu slicer. Aí eu vou pegar esse outro senhor aqui. Mexer ele até aqui, vou deixar da mesma altura. E vou inserir aqui 4 colunas. Então tá aqui, vamos lá. A solução que eu cheguei aqui, food e vegetais. Eu chego aqui, food e vegetais. Informação de fevereiro que eu tenho 103, tá aqui. Opa. Food, vegetais, 135. Food, vegetais. Fevereiro tá aqui, 135. Tá aqui, é o mesmo dado. Eu não tenho janeiro aqui, engraçado. Esqueci de pôr janeiro aqui, mas tá de boa. Então aqui tá aqui 135, ou seja, é exatamente a mesma informação. João, mas eu não estou satisfeito, eu quero que o gráfico fique exatamente assim, waterfall chart. Como é que eu faço? A tabela dinâmica não está me permitindo. A única coisa que você precisa fazer aqui é simples, tá? Opa! Você vem para aqui, copia essa tabela, joga aqui ela ao lado. Ok, joga aqui ao lado. E aqui onde vem fevereiro, você já linka com essa informação que está aqui. Janeiro, desculpa, né? Janeiro. E aqui onde vem mês, em vez de ser mês manual, você linka com essa informação que está aqui. Aqui eu vou fazer assim. Agora está aqui. Tá aí, pegou fevereiro, por aí. Então o meu gráfico, eu vou pegar esse gráfico, vou remover ele. Meu gráfico eu vou fazer em cima deste aqui. Só que eu preciso colocar um total aqui, né? Preciso colocar um total. Preciso colocar aqui um total. Opa! Total. Total. E vou usar aqui a função sum normalmente, né? Podia pegar da tabela, não, mas também poderia. E agora vocês viram aqui e fazer usar esse gráfico. Só que qual é esse gráfico, Joel, vai estar dinâmico, ele vai, porque a minha tabela, ela está a pegar a informação na minha tabela dinâmica. Então, quando eu filtrar na minha tabela dinâmica, automaticamente eu também vou filtrar na minha tabela, ok? Então, vamos lá. Só para não dizer que não chegamos à mesma solução, vamos chegar exatamente à mesma solução aqui. Vou pegar este aqui, vou colocar como, selecionar ele, colocar como total. Vou remover isso aqui. Vou até copiar aqui o título e tudinho. Chama aqui de total de consumo. Então pronto, está aí. Agora está aqui. Chegamos exatamente à mesma solução. E aqui eu ainda consigo ver tudo sem filtro. Aqui seria possível fazer, mas daria muito mais complexidade de trabalhar com a fórmula. Teria que meter uma informação, um filtro vazio aqui. Se aqui tiver vazio, não faz isso. Então, assim, manutenção mais complexa, mais trabalho. Enquanto que aqui chegamos à mesma solução de uma forma bem simples e rápida. Por exemplo, aqui para drink não tem informação, você já consegue perceber que não tem. Enquanto que aqui você não vê que não tem. Quando você pega drink com vegetais. Então, assim, numa outra solução eu consegui. Ou seja, usando outro recurso, eu consegui chegar à mesma solução com menos esforço, com o mesmo trabalho. Então, assim, qual é o mindset? Qual é a mentalidade que eu quero passar? A mentalidade é simples. Sempre que você tiver a resolver um problema, procura usar o caminho que vai te levar à solução mais rápida. Você investir menos tempo em lutar com a planilha, você investir mais tempo a fazer análise, a fazer o trabalho para o qual você foi contratado. Você que chegou aqui, até aqui, já deixa um like, patrocina o nosso canal, aproveite seu like. Um abraço, nos vemos na próxima aula.